E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui, e a gente vai dar continuidade à leitura do Processo, Diálogo e Awareness, de Gary Yontef, e estamos na página 80 do livro físico. Quem quiser acompanhar pelo PDF é página 42. A gente vai iniciar o primeiro parágrafo aí da página, vamos dar sequência. Lembrando que esse encontro está sendo gravado e ele vai ficar disponível no YouTube, assim que a gente finalizar aqui, tá? Então, se vocês quiserem acessar de novo, é só entrar no canal do YouTube para poder reavaliar. Ok, iniciamos. Lembrando que a gente está no subtópico modelo experimental de psicoterapia e vamos falar um pouquinho sobre esse módulo aí e começar a falar de cada um dos termos da psicoterapia em si. 3 aspectos dessa experimentação, aqui e agora, devem ser notados: o conceito funcional do agora, o papel da observação no comportamento total do paciente e a diferença entre introspecção e awareness dirigida. Agora. Agora é um conceito funcional referente àquilo que o organismo está fazendo. O que o organismo fez há 5 minutos não faz parte do agora. O ato de recordar um evento na infância é agora. Peirce afirma que o passado existe como precipitações de funções anteriores. O futuro existe como processos atuais. Planejar, almejar, temer. A orientação exclusiva com qualquer outro tempo verbal, passado, presente ou futuro, o isolamento dos três em si, ou a confusão dos três, são todos sinais de desordem. Os experimentos de Gestalt terapia operam o aqui e agora nesse sentido funcional. Então, o que a gente faz, né, dentro da Gestalt terapia também é trabalhar com esse passado presentificado. A gente sempre vai trabalhar no tempo do aqui e agora, porque é onde a gente tem possibilidade de ação, né? Então, a função ego está sempre sendo construída e construindo. E a gente faz toda a ação que a gente tem é nesse tempo. Então, o que a gente vai ver de disfunção é quando existe, né, ou essa confusão, ou essa simbiose desses tempos aí. A ideia é que a gente esteja sempre trabalhando nesse aqui e agora, né, esse presente momento. Pode falar. Lembrando, né, que, acima de tudo, o nosso paciente tem também a oportunidade de experienciar, que é o que, na verdade, é o grande objetivo, tá certo? Ele, né, naquele momento que está ocorrendo, né? Como ele está funcionando, né? Seja disfuncional ou não, tá certo? É uma maneira também da gente moldar o nosso paciente à presentificação, né? Um grande objetivo aí da nossa abordagem, né? Exatamente. Então, um ponto que é importante a gente pensar é assim, quando a pessoa chega para você dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, e tem uma ideia sobre si, né, sobre a própria personalidade, e aí a gente vai desvelando ao longo das sessões e percebendo que, na verdade, aquela forma de existir que ela passou para a gente que ela era, não convém, né? Não combina mais com a forma dela de ser. Então, a gente joga toda a informação, mesmo a pessoa estando ainda com uma versão dela antiga, ao invés de ter consciência da versão que ela se tornou, da pessoa que ela se tornou, da sua real versão, a gente acaba utilizando isso como ferramenta para que ela expanda a sua própria consciência, né? Nesse sentido dela se conhecer melhor. Poxa, você trouxe para mim que você era dessa forma e a gente está percebendo aqui que tem uma diferença, né? Que talvez você tenha dado um passo aí em relação a esse ponto que você tinha me contado, porque você fez isso e aponta, né?
os desenvolvimentos que essa pessoa teve ao longo da sessão. Então, assim, a gente sempre trabalha nesse sentido, né? Se existe uma versão, uma forma de estar no mundo que ela se apresenta, que não condiz com a forma que ela está te apresentando ali, né? Como função, ali naquele momento, é sempre uma oportunidade da pessoa aprender um pouco mais sobre si. Observação e linguagem corporal. A observação está no cerne da experimentação da Gestalt terapia. A observação concentra-se na busca dos meios de dar awareness do que... Voltou aí, gente? Ligaram aqui para mim. Beleza. Retomando aqui. Quando o paciente mostra incongruência, frequentemente satisfazendo a um aspecto de sua comunicação global e não a outro, isto é relatado ao paciente. Com frequência, o conteúdo verbal é incongruente com o tom de voz e a postura do paciente. Isso não é percebido silenciosamente, mas trazido à atenção do paciente. Um dos pontos aí, né, quando a gente se depara com uma forma de ser mais desensibilizado daquela pessoa que está ali na nossa frente, contando de uma situação dolorosa, né, com a maior tranquilidade possível, né? Ou de uma forma mecânica, ou aquela pessoa que traz situações de muito sofrimento através do humor. Que a gente pode perceber que ela está usando de determinados mecanismos para não acessar alguma situação de sofrimento maior e para realmente, né, se barrar daquela experiência que não foi muito satisfatória. Então, é uma possibilidade aí, essa observação que a gente faz. Pode falar, Maria. Sim. Lembrando, né, que o mais importante é ir desenvolvendo junto com o paciente, ele perceber justamente que, até eu brinco, sempre digo, veja, a mente ou os argumentos podem mentir ou falhar, mas o corpo nunca. O corpo, o tom de voz, a forma como se expressa é muito mais importante do que o conteúdo passado, porque o conteúdo, né, há a possibilidade de você mascarar, de você racionalizar e de você se auto-sabotar. Porém, o corpo, né, e o paciente vai junto com a gente, aí, no agora, percebendo, né, o corpo dele mostrando uma linguagem totalmente diversa, certo, do que ele está falando, que é o conteúdo doloroso que você acabou de citar, tá? E assim ele vai se conhecendo como alguém que naquele momento, né, utiliza disso. Sim, pode ser uma resistência, o que for, mas o mais importante é sentir, enquanto ocorrendo, as discrepâncias entre a fala e o corpo, ou a fala e o tom de voz, tá certo? Para que isso vá e eleve a sua consciência, né? De como ele lida com os seus contatos, com a vida. Uhum. E a busca é de estar cada vez mais funcional, né? A nossa forma de existir. Então, pode ser que ele esteja tendo, essa é a estratégia que ele deu conta para lidar com essa situação, mas não esteja chegando a determinados objetivos e a satisfação das próprias necessidades. Então, é uma luz aí que a gente joga na situação, né, para que ele se dê conta e para possibilidade, né, dele abrir, ampliar a consciência para conseguir formas mais assertivas de chegar à satisfação das necessidades dele, né, a busca do desejo, tudo isso que envolve o processo de terapia. Foi afirmado que a tendência de limitar o discurso ao presente é possível somente porque na Gestalt terapia estamos ouvindo a comunicação total em vez de a estritamente verbal.
Passado relevante está presente aqui e agora, se não em palavras, então em alguma atenção e tensão corporal que será trazida ao awareness. Nunca é demais enfatizar a importância deste ponto. Seria desastroso e irresponsável para uma terapia puramente verbal permanecer no aqui e agora. Somente o esforço constante, sistemático e agressivo de trazer a comunicação total do paciente para junto de sua awareness possibilita uma concentração radical no aqui e agora. Ouvir a comunicação total requer a confiança e o uso ativo dos sentidos do terapeuta. A Gestalt terapia é não interpretativa. Em sua atividade, o Gestalt terapeuta separa suas observações de suas inferências e enfatiza a anterior. Por exemplo, a Gestalt terapia se inicia com e enfatiza o óbvio. O óbvio é frequentemente negligenciado por pacientes e terapeutas. O âmbito de abertura do paciente, visão, sorriso, aperto de mão, são comportamentos óbvios e, às vezes, muito mais carregados de significado do que o comportamento verbal ritual. Cumprimento verbal ritual, né? A linguagem corporal é uma parte importante da observação total. Os sintomas físicos são levados a sério e são considerados comunicações mais precisas dos sentimentos verdadeiros do paciente do que suas comunicações verbais. Sinking chama esses sintomas físicos de emblemas da verdade. Ao experimentar adotar um lado do conflito e depois o outro, o paciente irá inevitavelmente trazer à tona a linguagem corporal, o sinal da verdade, quando ele toma partido do aspecto do conflito, que é anti-self. Muitas vezes, no discurso do nosso cliente, existem as introjeções, né, as dificuldades de acesso, todos esses mecanismos que interrompem esse contato. E muitas vezes vêm essas crenças, né, sobre si mesmo, que não fazem necessariamente parte do que a pessoa realmente é, ou da forma que ela realmente se apresenta no mundo. Então, eu acho que até no PHG, né, que a gente trabalha aqui também, vem trazendo sobre essa incoerência que muitas vezes se tem, né, do seu cognitivo, do mental, do emocional, do comportamento, e como que às vezes essas incongruências falam muito mais sobre si do que a nossa própria fala, né? O verbal consegue alcançar. Então, muitas vezes a gente observa, né, esse todo, esse que parece óbvio, mas que carregam significados que vão muito além daquilo que a gente consegue elaborar e nomear. E é aí que a gente trabalha no sentido de dar luz a isso para que as pessoas tenham mais consciência da forma que elas se apresentam. E lembrando, né, a gente trabalha muito mais a forma do que realmente é o conteúdo dessa fala. E por isso que a gente pega isso de uma forma total, global, porque aí a gente pode fazer essas associações, né, e ir trazendo isso para o cliente para a gente elaborar junto. Nosso papel é de facilitador ali no processo, né? De catalisador, de potencializar o processo, mas quem faz e quem encaminha é o próprio cliente. Pode falar. Então, agora mais uma troca mesmo de psicólogo, né? Eu tenho, quando eu desço do consultório e vou abrir a porta, eu tenho uma porta de vidro, que me dá alguns passos antes de chegar para abrir a porta, né? A campainha toca, tal. Ali eu já vejo, né? Eu achei muito interessante essa questão do óbvio na abertura do paciente, na visão, no sorriso, no aperto de mão, né? Como chega alguns pacientes, né? Tá certo? Como chega, sempre olhando no celular, quase não olhando para mim, estou dando meu depoimento, né?
e depois a hora que vai embora. A hora que vai embora, sempre, a maioria deles, e principalmente os mais difíceis, estão mais desarmados, compreende? Chegam armados para esse, muitas vezes, para esse cumprimento inicial, tá certo? E vão embora até, às vezes, dando um abraço, né? Foi muito interessante esse tipo de atitude, que comigo acontece muito comumente, né? Uhum. E acontece, né, com frequência isso, a gente conseguir observar as sutilezas do contato das pessoas, uma pessoa que é mais retraída, mais introspectiva, e chega com aquelas, né, com a mão fechadinha, e fica mais acolhido, mais no cantinho do sofá, né? Então a gente pode observar isso com uma ampliação muito maior, né? E a gente chega a significados impressionantes, assim, sobre a forma da pessoa de estar no mundo, né? Isso é bem interessante. Beleza. Pedir ao paciente para exagerar o movimento ou gesto distraído pode resultar em descoberta importante pelo paciente. Por exemplo, um homem contido, super inibido, está tamborilando sobre a mesa enquanto uma mulher fala sem parar. Quando questionado se ele tinha algo a comentar a respeito do que a mulher estava falando, ele diz não ter dado muita importância a isso, mas continua tamborilando. Então, solicitamos que ele intensifique o tamborilar. Depois, mais alto e mais vigorosamente, e até entender o que realmente estava fazendo. A sua raiva cresce rapidamente e dentro de 1 minuto ou 2, ele está esmurrando a mesa e expressando de forma veemente sua discordância com a mulher. Ele continua dizendo que ela é exatamente igual à minha esposa. Mas, além dessa perspectiva histórica, ele também deu uma olhadela experiencial no seu controle excessivo de sentimentos assertivos, fortes, e na possibilidade de expressá-los de maneira mais imediata e menos violenta. Como essa técnica, né, que é da gestalterapia também, da gente intensificar um determinado comportamento de uma pessoa, né? Então, assim, nessa exageração, que a gente utiliza esse termo, mas podem ter outros também, para falar sobre isso, que aí a pessoa que antes, né, nem percebia que isso estava acontecendo, começa a se dar conta do que esse movimento está representando ali, né? Quando você mexe muito a perna, quando alguém começa a falar e você começa a mexer, e mexer, e mexer, não sei se vocês têm esses tiques, mas eu tenho muito com a perna, assim, se eu paro para pensar o porquê que eu estou mexendo, eu começo a entender uma série de questões, inclusive a respeito do que a outra pessoa está falando, do que o assunto está abordando, do que talvez eu precisava fazer, mas enquanto eu estou aqui conversando eu não consigo, né? Então eu começo a ampliar para tentar entender, peraí, meu corpo está me comunicando, então deixa eu escutá-lo, né? E como o nosso corpo sinaliza constantemente, né, as nossas necessidades, os nossos desejos, e aponta, né, caminhos mesmo. Nosso organismo está sempre buscando essa autorregulação, né? Então é importante a gente estar atento a esses sinais, a essas sinalizações que ele nos traz. Diga. Mostrando claramente, né, o contato como uma ida e volta, né, Lara? Se algumas vezes a gente pode vir a esquecer, certo? Da nossa impaciência, do nosso corpo mostrando, certo? Tá? O corpo ali já sinaliza a, os dois lados do contato, né? Porque muitas vezes você foca, né? E fica atento ao fenômeno que está acontecendo na tua frente,
E esse fenômeno está acontecendo contigo, junto, claro, como um contato. Porém, então você tem que perceber o outro, a si, e o que está ocorrendo entre os dois. Sim, eu também tenho essa. Eu não sei se eu chego a movimentar o pé, mas eu percebo dentro de mim, é como se fosse uma bola crescendo, porque é um tipo de uma impaciência, muitas vezes, que ocorre de ver o óbvio, que o outro não vê, certo? Que faz parte do nosso trabalho, justamente, né? É, esse estar constante, a resiliência, porque o que nos importa, né, de fato, é que o outro veja, certo? Junto com a gente, porém, sempre o paciente é a. Como que é? No filme, ai, gente, o protagonista, certo? É ele que é o foco, o mais importante. Então, é a ele que cabe ver, e a nós cabe acompanhar, né? Certo? Mas esse acompanhar, como somos seres de relação, né? E estamos juntos no contato, muitas vezes o reflexo corporal está aqui, está na gente, ou seja, no pé, ou seja, na bola, cada um tem um lugar no corpo, ou alguns lugares mais transparente, né? De mensagem do que está ocorrendo naquele momento. Uhum. E é até um exercício bacana para a gente fazer, né? Para tentar entender um pouquinho mais de como a gente funciona, perceber quais são os movimentos que a gente costuma fazer, repetitivos, e o que, que eles estão buscando ali. Eu digo que muitas vezes esses movimentos eles tendem a buscar autorregulação, né? Por exemplo, caso de autismo, a gente sabe que as estereotipias que as pessoas falam, né? De ficar mexendo, né? De se movimentar, ou de fazer um determinado movimento com as mãos, isso é uma forma de se autorregular. Ele conseguir estar em um determinado ambiente estressor e ele conseguir estar ali se regulando por si próprio. O nosso corpo está sinalizando isso também, né? Poxa, tem uma energia que está aqui que não está sendo canalizada, não está sendo posta para fora. Então, sinaliza de uma determinada forma, né? Ou de outra. Então, a gente começar a perceber esses movimentos repetitivos, eles falam muito da gente, né? Quais são os momentos que a gente fica insatisfeito e que a gente não expressa, o que, que impede a gente de expressar. Talvez seja um exercício bacana para a gente tentar aí ao longo da semana. Bom, sem observação sensível, a abordagem experimental na psicoterapia é impossível. A contribuição única de Peirce para a metodologia psicoterápica está na substituição da interpretação pela observação e experimentação comportamentais. O Gestalt terapeuta não interpreta, ele observa, monta experimentos, é uma pessoa viva na situação terapêutica, assim como em outros contextos. E agora começando, né, o subtópico que vai falar sobre experimentos de awareness e introspecção. Os experimentos de awareness dirigida da Gestalt terapia não são o mesmo que introspecção. Na introspecção, o organismo está dividido entre um segmento observador e outro observado. Quando você introjeta, você perscruta cuidadosamente a si mesmo. Essa forma de retroflexão é tão universal em nossa cultura que uma boa parte da literatura psicológica considera automaticamente que qualquer tentativa de aumentar a auto-awareness precisa necessariamente consistir de introspecção. Enquanto este não é o caso, provavelmente é verdade que qualquer um que faça esses experimentos irá iniciá-lo, introspectando. O observador é separado da parte observada. Enquanto a separação não estiver curada, a pessoa não irá perceber inteiramente que uma auto-awareness, que não é introspectiva, pode existir. Antigamente, igualávamos a awareness genuína ao barulho produzido por um carvão incandescente. A introspecção
como o direcionado facho de uma lanterna sobre um objeto, e a observação cuidadosa da superfície pelos raios refletidos. Para observar a si mesmo em ação, ou, eventualmente, observar a si mesmo como ação, a introspecção é inadequada. A introspecção é dualista e estática. Além disso, ela não dá a devida importância à consciência corporal possível de captar por meio de sensores internos e é especulativa. Afinal, há diversos aportes sensoriais disponíveis por meio dos sensores internos que o organismo pode permitir evoluir para awareness, ou que podem ser impedidos desta evolução. Estes se tornam dados de observação disponíveis para o organismo e não para o experimentador. O experimentador só pode inferir o que ele não observa. Ele faz aqui uma associação que é bem legal, né? Pensar assim que antigamente igualavam-se a awareness genuína ao brilho produzido por um carvão incandescente. Então, pensar assim, tem um carvão em chamas, e aí esse brilho que se dá, né? Tem algo queimando, tem alguma coisa acontecendo, isso seria awareness. A introspecção é o direcionado fácil de uma lanterna sobre um objeto. Então, é colocar luz, né? Dar-se conta de determinadas coisas. E a observação cuidadosa da superfície pelos raios refletidos. Né? Então, a gente observar que quando a gente fala em awareness, a gente está falando de uma determinada ação. Né? A gente está falando de um corpo, de um organismo que está em movimento, né? que tá em ação. E quando a gente pensa em uma introspecção, a gente não sabe exatamente o que está sendo buscado, né? Um corpo inerte não vai produzir tantos significados quanto aquela pessoa que está com a atenção plena em si mesmo. Então, a gente pode fazer até uma associação, por exemplo, com a meditação, uma meditação guiada, que talvez especulativa, diga para onde ir, ou algo nesse sentido, né? Direcionando. E uma atenção plena, que a gente hoje chama de mindfulness, né? De prestar atenção no seu próprio corpo, né? E de observar, às vezes não necessariamente introspectivo, mas na sua própria ação, o que isso, como isso se dá, né? Naquele momento. Pode falar. Não, só acrescentando aí, a introspecção, ela pode até um tanto e ser, você se auto-boicotar, certo? Né? E a awareness, não. Né? Ou você tem uma awareness, ou não. Certo? Ela não tem meio do caminho, né? Certo? É como você disse aí do carvão, né? Ou ele está incandescente, ou não está. Certo? Né? Aí a importância, né, de fazer a diferenciação. É bem sutil, certo? Mas é diferente. De fato, é diferente, né? E também fala muito sobre o que é visto, certo? Então, nós estamos ali com o nosso paciente. O que é visto por nós? O possível, né? As questões internas, tá certo? Que vem aí do nosso cliente através do seu organismo, proprioceptores e coisas assim, né? Tem que ser sentido por ele, certo? E falado, ou mostrado, ou interpretado através de um gesto, ou através de um desenho, ou através de uma interpretação de palco, sei lá, alguma coisa para a gente e para ele, ao mesmo tempo. Porque não podemos assegurar que aquilo está ocorrendo mesmo dentro dele. Podemos assegurar o que vemos, certo? Enquanto observador. Né? E é muito importante esse externo e interno, para que a gente possa, de fato, compreender um fenômeno na sua inteireza, né? Essa
É uma situação bastante delicada e de uma sutileza incrível, não é mesmo? Alô? Caiu, Lara? Não, eu esqueci de desativar o mudo. Tava aqui falando, igual uma boba. Enfim, o que eu ia falar é que, por isso que a gente fala que a Gestalt terapia é uma metodologia, é uma terapia ativa, né? Porque quem vai olhar para si mesmo e vai descrever, e vai observar, e vai nos trazer informações, é o próprio cliente, né? Então, a gente trabalha a partir da própria percepção daquela pessoa ali, para lidar com as situações, né? De trazer isso para a consciência, de trazer isso para o ambiente terapêutico e elaborar algo a respeito disso, né? Então, a gente utiliza, assim, a gente fica nesse papel, né? Não é um papel hierarquizado, a gente não está acima, é bem horizontalizado, na verdade, dentro desses quesitos, para que a gente consiga fazer essa troca com o cliente e ele trazer essas informações para facilitar o próprio processo, né? Aí, seguindo aqui, a formulação de Peus oferece uma alternativa à introspecção tittneriana, a negligência comportamental e a especulação psicanalítica. A dificuldade quanto à confiabilidade e à validade da observação externa já é de bom tamanho. A confiabilidade e a validade da inferência de eventos pessoais, obviamente, deixa dúvidas ainda maiores. Peirce, consciente dessa dificuldade e da facilidade com que até mesmo um observador treinado pode contaminar uma observação com inferências, enfatiza a necessidade de separar a observação sensorial da inferência cognitiva. Ele não faz perguntas aos pacientes que levem a processos cognitivos, inferência e imaginação à custa de processos sensoriais, observação e uso de sentidos. Além disso, a estratégia geral da questão de terapia não depende da precisão do autorrelato do paciente. Apenas lhe dizemos para efetivamente sentar-se e começar a viver e, a partir daí, notar onde e como ele falha. As observações do terapeuta enquanto o paciente está relatando a sua percepção podem fornecer alguns dados para conferir algumas observações internas, pois normalmente o que existe internamente no organismo se reflete no comportamento externo de alguma maneira. Como o paciente e o terapeuta estão observando o mesmo organismo de ângulos diferentes, espera-se que o uso simultâneo de ambas as observações lance alguma luz sobre os processos básicos. Então, existe a perspectiva da pessoa que está ali, né, se colocando a pensar sobre uma determinada forma, a relembrar, a projetar, a pensar, e daquela outra pessoa que é um terapeuta, nesse sentido, que vai trazer também uma outra perspectiva. Só pensar na ideia do prisma, né? Que se a gente joga uma luz, a gente vai ver de várias perspectivas, né? Várias formas, várias imagens se formando e se projetando ali. Então, o que é interessante é pensar que, à medida que os dois estão observando de lugares diferentes dentro da relação, que a gente possa, dentro dessa situação, buscar agregar, né, esses pontos de vista, essas perspectivas, a essa forma que essa pessoa está vendo. Então, olhar para a situação de ângulos diferentes, que facilita que as pessoas tenham acesso a esses processos de uma forma diferente da que ela costuma ver habitualmente, né? Tanto essa ideia, né, da pessoa estar ali presente, observando o que ela está fazendo, quanto da outra pessoa externamente,
dizendo como ela vê esse processo acontecendo de fora. E como que associar essas duas coisas, né, é de um ganho tremendo, é enriquecedor nesse sentido, que a gente possa lidar com o fato de que a percepção mesmo daquela situação vai mudando à medida que outras perspectivas vão sendo colocadas ali. Diga. Então, os ângulos diferentes, eu volto a acentuar a importância disso, do externo, certo? E do interno, né? Os ângulos diferentes, a quantidade de, quando se põe um prisma, de ângulos que se observa, tá certo? Tudo isso é a parte externa, vista por nós, psicólogos, observador, tá certo? E pelo nosso protagonista, que é o nosso cliente, que também está vendo, né? Tá? Esse ângulo externo é só a parte externa. Agora, o interno, que nós, psicólogo, observador, não vemos, né? Temos que acreditar na fala, ou na fala corporal, que o corpo fala, tá certo? Do nosso protagonista cliente à nossa frente. O próprio autor desse livro tem no YouTube uma coisa bem antiga, preto e branco ainda, e ele dizendo assim: eu cometi lá atrás algo assim com o meu cliente. Ele estava falando sobre o trabalho dele na clínica, né? Tá? Ele dizia, então, eu falava assim para ele: ah, sim, eu não lembro exatamente qual é o assunto agora, mas sim, eu entendi que é assim que você está atuando. E o cliente falava assim para ele: não, você não entendeu. E ele dizia assim, e eu afirmei umas 3 vezes a mesma coisa. Sim, então, foi isso que você passou para mim, foi isso que você me disse, isso que você me mostrou aqui, então eu entendi. E o cliente, por 2, 3 vezes, não, você não entendeu. Daí ele dizendo no depoimento dele, né? Sim, se o cliente disse que eu não entendi, eu não entendi. Certo? Se tem uma coisa que eu aprendi, é quando o cliente diz não, ou faz algum gesto de que eu não entendi, certamente eu não entendi. Porque o cliente acredita que eu não entendi. Então, eu não entendi. Ponto. Porque tudo aquilo que vem do cliente, que é o interno, que eu digo, tá certo? Tá? É um fato para ele. Sendo ou não, é um fato para ele. Então, é um fato. Olha que sutileza e que interessante esse depoimento do Jan Tseff, do Gary. Incrível, né? E realmente, dentro desse processo, né, ele está te dizendo, você não entendeu. Pode ser que exatamente o que ele falou foi o que você disse. Ah, eu estou entendendo que você me disse isso, isso e isso. E ele falou, não, você não entendeu. Então, assim, às vezes o verbal dele te disse uma coisa, mas o que ele queria te dizer ainda está ali. E aí você não entendeu, porque ele também não te passou de uma forma inteligível para que você entenda, e nem ele também teve acesso, conseguiu nomear de uma forma que para ele tivesse satisfatório. Ele só sabe que, poxa, esse retorno que você me deu, ele não está condizendo com o que eu imagino que eu tenha querido te passar. Então, alguma coisa está incoerente aí. Então, não chegou ainda no ponto. Né? O importante não é a concordância ou discordância. O importante é que veio à tona uma outra situação aí. Qual? O paciente não está se sentindo compreendido. Ponto. Entrou-se para uma outra seara. A outra seara era justamente uma coisa importantíssima, base para a gente, para qualquer início e continuidade do processo da abordagem gestáltica, que é o contato. Houve, por algum momento ali, né, um rompimento, onde o cliente não se sentiu compreendido. Então, ele não foi compreendido, entendeu? Mudou totalmente a história ali. Muito bom. Foi, assim, 1 hora e pouco de depoimento dele para chegar nisso. Eu acho que esse foi a cereja do bolo do depoimento dele. Tá no YouTube, inclusive. Acho que foi a segunda vez que ele veio, uma vez que ele veio para o Brasil, inclusive. É isso. Depois vou ver se eu encontro e coloco lá no grupo para vocês terem acesso, então.
Mas parece bem interessante, eu acho que eu não cheguei a assistir esse depoimento, não. Mas tá no YouTube, tá legendado? Eu acho que eu tenho. Eu pus, acho que num encontro nosso, alguma coisa lá atrás, ou para alguém. Mas eu procuro também, posso procurar. Ah, sim, legendado, porque eu não dou conta de fazer a tradução. Uhum. Não, né? Não é em espanhol, né? Então não sei. Beleza. Ok. Então, dando sequência aqui, a gente está na página 83, né? As observações do terapeuta. Não, isso a gente falou já, na sequência. Os experimentos da Gestalt terapia sempre retornam aos dados sensoriais primários da experiência. Por exemplo, a Gestalt terapia não pergunta por quê, mas focaliza-se no o que e no como. O que e como podem ser considerados a observação exata, o porquê leva à especulação. Essa discussão será aprofundada adiante. O óbvio, o momentâneo, o concreto e os processos fisiológicos são todos enfatizados na Gestalt terapia. Eles são frequentemente negligenciados na psicologia clínica. A distinção entre observação e inferência, com ênfase no primeiro, é tão aplicável aos processos internos quanto aos externos. Os gestalt-terapeutas tentam distinguir exatamente que experiência é representada por determinado relato fenomenológico. O terapeuta faz perguntas sobre sensações precisas, como no seguinte exemplo: do que você está consciente agora? Estou consciente de estar falando com você. Vejo outras pessoas na sala. Estou consciente de que John está se contorcendo. Posso sentir a tensão nos meus ombros. Estou consciente de ficar ansioso ao falar disso. Como é que você experiencia essa ansiedade? Eu ouço minha voz trêmula, sinto a boca seca, eu falo de maneira muito vacilante. Você está consciente daquilo que seus olhos estão fazendo? Bem, agora eu estou percebendo que meus olhos estão se desviando. Você consegue assumir a responsabilidade por isso? Que eu fico desviando o olhar de você. Você pode ser seus olhos agora? Escreva um diálogo por eles. Eu sou os olhos de Mary. Eu acho difícil olhar com firmeza. Eu fico pulando e desviando e etc. O resultado desse tipo de observação e experimentação confirmou a observação original de Peirce da ênfase excessiva da razão. Sinkin relata. Em todos os casos que vi até agora, as pessoas que vão em busca de psicoterapia mostram um desequilíbrio em seus 3 modos de experienciação primários. A maioria dos pacientes que eu vejo, e isso também parece verdade para a maioria dos pacientes dos meus colegas, é muito dependente e não se cansa de enfatizar o desenvolvimento do seu modo intelectual, ou o modo pensando a respeito de experienciar. Na maioria das vezes, essas pessoas estão em contato com seus processos de pensamento e suas experiências estão em contato com uma fantasia, memória do passado, ou uma fantasia, desejo, previsão do futuro. Ocasionalmente, eles são capazes de fazer contato com seus sentimentos, e muitos também são deficientes sensoriais, sem enxergar ou escutar, ou sentir o sabor, e etc. E aí, o que ele fala aqui, né, condiz muito com o que a gente já vem falando aqui, eu e Maria, nesse encontro, sobre esse desequilíbrio que tem desses modos de experienciar, né? Existe ali uma ideia que se tem a respeito de algo, existe uma fantasia de um determinado passado, ou uma fantasia, um planejamento de um futuro, uma certa previsão, mas que talvez, né, que muitas vezes, pelo que ele fala, está desassociada daquilo que a pessoa está experienciando ali naquele momento específico. Então, é importante que a gente tenha consciência disso também,
para que dentro da nossa clínica a gente perceba essas nuances, né? É uma sutileza mesmo dentro desse discurso dessa pessoa, a gente observar, né? A gente trazer à tona esses desequilíbrios desses três modos de experienciar. Então, é importante a gente ter consciência disso, né? Entender. E não só naquela pessoa que está ali na nossa frente, mas também nós, né? Quando a gente percebe que a gente está num modo de funcionamento, né, que está desequilibrado nesse sentido, às vezes o nosso próprio desequilíbrio não nos permite que a gente entre, né, nesse processo de se dar conta, né, de estar ali presente, de ter consciência, de estar aware dentro daquelas experiências. Então, por exemplo, está muito preocupada que suas roupas estão no varal e que começou a chover. E aí, se você tá nessa tensão e pensando e tudo mais, você se abstrai da sessão terapêutica e tá pensando, mas isso, e foca nisso que está ali no fundo da sua experiência, você pensando, você já se perdeu, né? Daquela pessoa que está ali, que está trazendo a história dela, que está ali em contato com você. Então, a gente tem que estar muito atenta ao momento presente para que a gente não ceda a esses escapes, dessas fugas que a gente tem do presente, né? Siga, Marinha. É muito importante mesmo isso. Por isso eu fico bastante preocupada com. Vou para uma outra seara agora, mas tem a ver com o nosso trabalho, né? Fico muito preocupada com essa quantidade de atendimento, um atrás do outro, que muitas vezes alguns convênios, tá certo? Tá? Alguns convênios top de linha por aí, exigem, né, que o psicólogo faça por dia, porque o desgaste da qualidade do trabalho, né, tá certo? É muito grande se ele não der um tempo de introspecção entre um atendimento e o outro. Né? Aquela coisa de ter que atender tipo das 7 horas da manhã, 8 horas da noite, sabe, Lara? É preocupante, porque nenhum ser humano, estou falando de nós, tá certo? Tá? Dá conta de estar com essa atenção totalmente voltada, porque é muito gasto energético, é um trabalho que requer muita atenção no fenômeno. Um segundo que você perde, você perdeu o foco, tá? Então fica uma sensação de estar se perdendo, né? Então é muito perigoso essa quantidade que muitas vezes não pode, por mais que o psicólogo seja bom, que ele esteja atento, ele vai acabar perdendo um pouco da qualidade. Você acabou de citar aí, né, alguma coisa. Bom, falando sobre outra coisa agora, é muito legal essa questão dos workshops, né? Aqui eles trazem os workshops, que é um trabalho bastante importante dentro da nossa abordagem, que é o trabalho com grupo. Né? O grupo é uma caixa de ressonância, é um crescimento enorme, e a nossa sociedade não referenda muito a importância do grupo. Eu fico bastante triste com isso, porque eu fui formada em psicoterapia de grupo atrás, nos anos 90, né? E realmente é um crescimento muito grande, e hoje, com essa visão, né, e isso é reflexo também dessa visão individualista dos seres humanos, que tem que ficar fechado dentro de quatro paredes para resolver tudo, só em sigilo, ninguém pode saber de nada, não há um olhar para o grupo e se ver com seus problemas no problema do outro, né? E fazer do problema do outro uma caixa de ressonância para seus problemas existenciais. Né? E isso da nossa abordagem, né, quando ela se firmou como a terceira maior, inclusive, abordagem psicoterápica no mundo todo, né, em especial nos Estados Unidos, isso era muito comum. Tanto que a gente sempre vê workshops, aqui, ó, mostrando workshops, certo? Nunca mostrando, praticamente, duas pessoas dentro de um consultório, somente, né? Uhum. É isso. Pois é, né? Uma pena também, depois da pandemia, eu acho que isso piorou exponencialmente, né?
por conta dessa situação toda, né, da privação que a gente teve, de ficar em casa, desse isolamento. Mas antes disso já estava assim, né? Querendo ou não, a sociedade que a gente tem hoje implica nesse lugar líquido, né, das relações líquidas, e dessa dificuldade mesmo de manter contatos, né, dessa deflexão geral, assim. Então, é difícil a gente pensar num processo hoje de grupo, né? A gente pensar em workshops que muitas vezes que aconteciam, né, com frequência e que hoje estão cada vez mais difíceis de acontecer. E quando acontecem também, a gente vê que pelo online a gente já tem uma quebra muito grande, né? Por ser algo online, a gente já tem uma restrição de contato, por exemplo, que eu vejo a parte de cima de vocês, mas não vejo mais nada. Né? Sim. Não sinto a energia, né? Eu não estou aqui presencialmente, eu não estou com vocês ali, o quântico, né? Energia não está passando, não está transmitindo. Então, assim, perde-se muito, né? Com o online. Mas, quem sabe, né? Se prospera e retomam aí os grupos de workshop. Eu gosto muito. Eu particularmente, acho muito bom. É um dos trabalhos nossos. Olha a Elizabeth levantando a mão. Eu vi mesmo, Elizabeth levantou. Sei que você está pensando, mas está quase no nosso tempo aqui, se já não deu. Depois da Elizabeth, eu vou ter que sair, querida. Só vou ouvir, tá bom? Okay. Um abraço. Ô, Maria. Tchau, Maria. Tchau. Vou esperar, Elizabeth. Beleza. Então, ô, Maria, eu faço suas palavras a minha. A partir eu tenho uma experiência do plantão psicológico e a demanda era dessa questão da solidão, de estar sozinho, e a partir daí eu comecei a desenvolver alguns estudos sobre o grupo, o trabalho em grupo presencial, que eu já estava fazendo já online, mas para atender aquele grupo específico mesmo, que são os idosos. E eu estou tendo uma experiência fantástica, sabe? Isso aí que você está falando, aquilo que é tão privado, aquilo que não é dito, há um encorajamento no grupo. Então, assim, de repente, a fala de um e do outro, e assim, estabelece aquele diálogo tão acolhedor, sabe? E que as falas por si só, de um e outro, pessoas que nunca se viram, e elas vão se tornando íntimas, as questões delas estão ali, sabe? Então, eu estou tendo essa experiência e eu estou muito encantada com a oportunidade que me surgiu a partir do plantão psicológico. E foi essa demanda mesmo. Quando você fala aí, né, e a Lara falou assim, antes da pandemia já existia, mas eu acredito que com a pandemia a pessoa deu conta desse isolamento de fato, né? A própria, assim, já não como escolha, sabe? Eu não escolhi ficar só, mas agora tem uma imposição, e parece que o ser humano é bem isso, né? Aquilo que nos impõe, aquilo que vem de fora, a gente reage. Então, eu vejo que tem acontecido isso, por mais que tinha esse isolamento, mas a pessoa não dava conta que ela não socializava, que ela era restrita, que ela não valorizava os momentos. E essas falas eu tenho escutado, sabe? Da pessoa assim, ela está indo atrás, ela quer ter alguém para conversar do que é a vivência dela. E isso aí que você disse, eu percebi nos meus encontros. Sim, até porque, Elizabeth, nós somos seres de relação, certo? Nós somos seres de relação. Então, é a mesma coisa do que você nadar contra a tua natureza, nadar contra a tua sabedoria organísmica e do que você é constituído. Nós temos que ter relação com o outro. A caixa de ressonância é justamente isso que você acabou de falar para você, é terapêutico
ouvir que o outro tem problemas semelhantes, né, ao meu. Então, a hora que eu ouço aquilo, a hora que eu digo isso, a hora que eu me fio num grupo, a hora que eu perco essa visão pequena, certo? Que o capitalismo trouxe para a gente, que cada um que tenha o seu capital e fique cada vez mais restrito ao individual, ele quebra a natureza do que somos, seres de relação. Certo? Vamos resolver tudo relacionalmente. Né? Lembra, na questão indígena, as crianças são nossas, é da comunidade. Nós temos que ter comunidade, temos que ter implicância que todas as crianças nos pertencem, não só o nosso filho único ou segundo filho, três filhos. Não. Né? Todas as crianças nos interessam, todos os adolescentes nos interessam, né? É porque senão vai ficando uma situação de grande fechamento. Quantos dos nossos pacientes não vivem um problema seríssimo de cristalizações, né, de seus contatos, justamente porque estão fechados em si, fechados num apartamento, fechados por insegurança da sociedade, não conseguem mais sair e se relacionar com o primeiro que encontra na rua, no sentido de trocar uma ideia. Tem gente que não fala nem bom dia. É bárbaro. Eu já cansei disso agora. Agora eu falo bom dia, se vão responder, se não vão responder, problema do outro. Eu saio por aí dando risada e falando bom dia. Quer dizer, é assim que tem que ser. Né? Senão nós perdemos justamente uma grande parte do que somos. Né? É isso, galera. Um grande abraço, foi muito bom, viu, Beth? Tá? A gente ouvir tua voz novamente. Tchau, galera. Tchau, Lara. Tchau, tchau, Maria. Tchau, gente. Então, finalizamos o encontro hoje também. A gente se vê na semana que vem. Abraços gestálticos a todos. Bons estudos para vocês ao longo da semana, tá? E precisando, querendo trocar, nosso grupo tá aí, né? É um pouco mais restrito porque é o Telegram, mas a gente também está à disposição aí para poder fazer essas trocas. Eu acho sempre muito pertinente as trocas do grupo. Muito obrigada a todos. Ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.